Olá meus amigos e minhas amigas do canal Genealogia para Iniciantes, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rani Macedo, historiador e genealogista, e trago orientações para você que quer encontrar os seus ancestrais, montar a sua árvore genealógica e também o seu processo de cidadania portuguesa pela via sefardita. E para isso eu escrevi 2 e-books, os links estão aqui embaixo. Um com as 21 fontes mais eficazes, na minha opinião, que eu uso para desenvolver a minha árvore genealógica e encontrar os meus ancestrais, e o outro que é o guia prático para a cidadania portuguesa pela via sefardita. É um e-book que está ajudando muita gente aí, Brasil afora, mundo afora, e graças a Deus eu estou recebendo aí muitos agradecimentos das pessoas por isso, tá certo? Então, antes de mais nada, deixa aquele seu like aí, vai nos ajudar bastante. Deixa o seu comentário, seu feedback, qual o vídeo que você quer assistir aqui no canal, porque o Genealogia para Iniciantes é de vocês. Gente, algumas observações sobre os judeus sefarditas, né? Com base nas minhas conversas diárias com as pessoas e com base também no que eu vejo nas redes sociais. Primeiramente, o período em que viveram esses judeus. Algumas pessoas aí encontrando judeus nos anos de 1100 e pouco, 1200 e pouco, e se empolgando com essas descobertas. Mas os judeus certificados pela comunidade israelita de Lisboa e pela comunidade israelita do Porto são os judeus que sofreram perseguições do Estado português e da Inquisição portuguesa. Ou seja, são judeus que sofreram essas perseguições a partir de 1492, tá bom? Então, por exemplo, o meu ancestral Junca Montezinho, ele foi um judeu que sofreu, ele foi obrigado a ser batizado em pé em 1497. Então não adianta você achar judeus aí de muito antes desse período, século XII, século XIII, que esses judeus não servem para si, tá bom? Então tem que ser ali entre 1492 até 1820, que mais ou menos o ano final da Inquisição. Uma pergunta que as pessoas me fazem muito: Rani, eu descendo de um judeu sefardita, será que eu descendo de um desses judeus, será que eu consigo encontrar um judeu sefardita na minha árvore genealógica? É difícil responder essa pergunta, mas com base no que eu vejo, né, eu acho muito provável que você consiga achar esse judeu sefardita. Como assim no que eu vejo? Primeiramente, a maioria desses judeus viveram no século XVI, nos anos 1500. Ou seja, uma criatura que vivia nos anos 1500. E naquela época, até poucas gerações atrás, as famílias tinham muitos filhos. Então, com certeza, ela deixou muitos descendentes Brasil afora, mundo afora. Então, esses judeus sefarditas foram milhares que foram perseguidos pela Inquisição. E uma observação aqui, ele não precisaria ser queimado na fogueira ou preso para sofrer algum tipo de represália, de perseguição pela Inquisição, tá bom? Como eu falei para vocês, ele foi obrigado a se batizar em pé, ele e a família dele. Então isso aí já basta para certificá-lo, para as comunidades israelitas certificá-los. Então, essas pessoas deixaram milhões de descendentes mundo afora. Levando-se em consideração que foram milhares de judeus perseguidos. Olha, nós tínhamos o massacre de Lisboa, por exemplo, em 1506. Só nesse massacre de Lisboa foram mais de 4.000 judeus mortos. Então imagine só a quantidade de descendentes que essas pessoas deixaram mundo afora. E outra coisa que me leva a crer que esses descendentes aqui no Brasil estão na casa dos milhões é a quantidade de pessoas que me procuram diariamente. E dificilmente alguém deixa de encontrar um judeu sefardita na sua árvore genealógica. Então isso é um fato que me impressiona bastante, né? Foi muita gente todos os dias que me procura, mas cedo ou mais tarde acaba encontrando um desses judeus sefarditas aí na árvore genealógica. São raros os casos das pessoas que vieram conversar comigo que ainda não encontraram. Então por isso
que eu te encorajo a pesquisar, a montar sua árvore genealógica, a sonhar com a cidadania portuguesa pela via sefardita, porque eu acredito que tenho milhões de descendentes espalhados pelo Brasil e você pode ser um deles. Gente, quanto às fontes, existem várias fontes que você pode usar no seu processo de cidadania portuguesa. Algumas pessoas colocam lá no seu estudo genealógico fontes equivocadas, como sites, como telas do Family Search, que não são os documentos, como blogs, né? Então esse tipo de fonte aí a comunidade israelita de Lisboa não vai aceitar. Você tem que colocar como fonte lá para comprovar a perseguição do judeu pela Inquisição uma fonte primária. O que é uma fonte primária? É aquele documento original. Você pode pegar no site da Torre do Tombo, vai lá em genealogia, você vai encontrar muita coisa sobre a Inquisição. E dentro dessas abas de Inquisição lá você vai encontrar, centenas de processos inquisitoriais contra esses judeus que podem ser usados como fonte. São os processos originais que estão digitalizados lá no site da Torre do Tombo. Eu vou gravar um vídeo só sobre isso muito em breve. Então lá você pode encontrar esses processos e usá-los como fonte no seu processo de cidadania portuguesa, no seu estudo genealógico, tá bom? Então tenha muito cuidado com essas fontes. Uma coisa importante que eu tenho que falar para vocês também é que a CIO ela deixou de certificar um ou outro judeu. Por quê? Porque, pelo que eu sei aí, pelo que eu ouvi falar, houveram algumas ocorrências de tentativas de fraude lá, de fraude documental, isso já há algum tempo, alguns meses, e ela passou a ficar mais rigorosa com a documentação. Então, alguns judeus que ela aceitava determinados documentos para certificá-los, hoje ela não está aceitando mais. Ela quer uma prova concreta, cabal, de que aquele judeu sofreu alguma perseguição pela Inquisição, tá bom? Eu lembro de cabeça aqui de 2 judeus que assim o certificava e que não está mais certificando. O Jerônimo de Ornelas, lá do Rio Grande do Sul, e outro aqui do Nordeste, eu não lembro se é Paraíba ou Ceará, o Pantaleão Monteiro. Ela não está mais certificando esses 2 judeus. Rani, significa que ela nunca mais vai certificar? Não, não significa isso. Se você conseguir achar uma prova concreta de que eles foram perseguidos pela Inquisição, pelo Estado português, você pode apresentar para a CIO e naturalmente ela volta a certificá-los, tá bom? Então tenham muito cuidado com esses judeus que você encontra na sua árvore genealógica, porque alguns deles pode ser que a CIO não esteja mais certificando. Se você quiser uma lista com alguns judeus certificados pela CIO, com os endereços no Family Search, com os IDs deles, para você fazer lá a genealogia inversa, estudar a descendência deles e tentar ligá-los com algum ancestral da sua árvore genealógica, envia um e-mail para mim, genealogiaparaniciantespro@gmail.com, que eu envio essa lista de judeus certificados para vocês, tá bom? Outro caso que acontece demais, assim, as pessoas encontrarem mais de um judeu sefardita na sua árvore genealógica. Eu, por exemplo, eu tenho uns 4 ou 5 lá. E qual deles usar? Primeiro, você vai ter que ver qual que está sendo certificado atualmente, né, na CIO. Me pergunta aqui no canal, nos Facebooks aí, nos grupos de Facebook de genealogia também, você vai ver aí quais são os judeus que estão comumente sendo certificados. Isso aí você tem que levar em consideração para definir por qual judeu você vai fazer o seu processo. E outra coisa super importante também é o levantamento das fontes. Você vai traçar o caminho de você até o judeu. Você vai lá na sua árvore genealógica, você vê lá os cadastros do seu pai, do seu avô, da sua bisavó, da sua trisavó, até chegar ao judeu sefardita, e ver quais desses ancestrais têm fontes confiáveis, e quais desses ancestrais não têm fontes. Esses ancestrais que não têm fontes, você vai ter que correr atrás dessas fontes, tá bom? Então é isso que você tem que ver. Qual o caminho mais fácil que te leva até esse judeu? É esse caminho que você tem que seguir, é esse judeu que você tem, pelo qual você tem que fazer o seu processo.
Então é isso, gente. Algumas dicas importantes aí para você conseguir fazer o seu processo de cidadania portuguesa pela via sefardita. Não tenham medo, por favor, não tenham medo. Acredite, você consegue fazer sozinho esse processo. Eu oriento, eu converso com muitas pessoas todos os dias. Eu fiz o e-book com todo o passo a passo, o Guia Prático para a Cidadania Portuguesa. Os links vão estar aqui embaixo. É extremamente didático. O meu processo está lá para vocês terem uma boa noção de como é que se faz. É só trocar as fontes e trocar os nomes dos personagens e usar a mesma estrutura. É um processo bem enxuto, bem simples, bem objetivo, com apenas 23 páginas e que foi certificado várias e várias vezes pela comunidade israelita de Lisboa. Esse modelo é aprovado dezenas de vezes, tá bom? E, gente, por fim, uma grande novidade para vocês que eu trago é o meu curso de genealogia. O Genealogia do Zero está saindo do forno agora. Um curso que eu passei meses caprichando. São 59 vídeos divididos em 5 módulos. Você vai ter módulo lá sobre o Family Search, sobre o MyHeritage. Vai ter segredos do Family Search que você não viu aqui no canal ainda e que as pessoas não contam para vocês. Vocês vão ter módulos sobre fontes, diversas fontes, algumas inéditas que não estão aqui no canal. Módulos sobre técnicas de pesquisa, desde as técnicas básicas até as técnicas avançadas de pesquisa. E também um módulo exclusivo sobre cidadania portuguesa, onde eu vou te ensinar passo a passo, através de videoaulas, como você vai descobrir o judeu sefardita na sua árvore genealógica e como você vai montar esse processo de cidadania portuguesa. Desde o início da sua árvore genealógica, da montagem da sua árvore genealógica, até o seu passaporte na mão. Então, tá com um preço muito especial, um preço de pré-lançamento. Ele ainda não foi lançado, mas já está disponível para compra. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E é um curso que vai ficar disponível por tempo limitado. Por quê? Porque eu vou prestar assessoria àqueles que adquirirem. Eu vou prestar assessoria a esses alunos. Eu não tenho como dar conta de muita gente, tá bom? Então tá aí à disposição, aqui embaixo, confiram, acreditem, é possível ser cidadão europeu, deixar esse grande legado para você, para sua família, para os seus filhos e para os seus netos. Isso pode fazer toda a diferença na vida deles. Um forte abraço e até o próximo vídeo.